1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e instigou Davi a recensear Israel. Portanto, Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão, contem Israel desde Bérseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. A Joabe disse: Que Jeová multiplique 100 vezes o seu povo. Mas, Senhor, o rei, já não são todos eles servos do meu senhor? Por que o meu senhor quer fazer isso? Por que trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe. Assim, Joabe foi e percorreu Israel e depois voltou a Jerusalém. Então Joabe entregou a Davi o número dos que foram registrados. Todo Israel tinha 1.100.000 homens armados com espadas, e em Judá havia 470.000 homens armados com espadas. Mas as tribos de Levi e de Benjamim não foram incluídas no recenseamento, porque a ordem do rei era detestável para Joabe. Isso desagradou muito o verdadeiro Deus, por isso ele puniu Israel. Davi disse então ao verdadeiro Deus: Cometi um pecado grave ao fazer isso, e agora, por favor, perdoa o pecado do teu servo, pois agi de modo muito insensato. Jeová disse então a Gade, vidente de Davi: Vá e diga a Davi: Assim diz Jeová, eu lhe dou 3 opções. Escolha qual delas devo executar contra você. Então Gade compareceu perante Davi e disse: Assim diz Jeová, escolha o que prefere: 3 anos de fome, 3 meses de derrota diante dos seus inimigos, sendo atingido pela espada deles, ou 3 dias de punição da parte da espada de Jeová, isto é, peste neste país, com o anjo de Jeová causando destruição em todo o território de Israel. Agora pense e diga que resposta devo dar àquele que me enviou. Então Davi disse a Gade: Isto é muito aflitivo para mim, que eu caia nas mãos de Jeová, pois a sua misericórdia é muito grande, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Então Jeová enviou uma peste sobre Israel, de modo que 70.000 pessoas morreram em Israel. Além disso, o verdadeiro Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando ele estava para fazer isso, Jeová viu, lamentou a calamidade e disse ao anjo que causava a destruição: Já chega, abaixa a mão. O anjo de Jeová estava perto da eira de Ornã, o jebuseu. Quando Davi levantou os olhos, viu o anjo de Jeová entre a terra e os céus, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos com panos de saco, lançaram-se imediatamente o rosto por terra. Davi disse ao verdadeiro Deus: Não fui eu que mandei fazer o recenseamento do povo, fui eu que pequei, eu que cometi esse erro. Mas o que fizeram estas ovelhas? Ó Jeová meu Deus, por favor, que a tua mão venha sobre mim, sobre a casa do meu pai. Mas não traga este flagelo sobre o teu povo. Então o anjo de Jeová mandou Gade dizer a Davi que subisse a ira de Ornã, o jebuseu, e construísse ali um altar a Jeová. Portanto, Davi foi, segundo a palavra de Gade, que ele havia falado em nome de Jeová. Enquanto isso, Ornã se voltou e viu o anjo, e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi chegou até ele, Ornã viu Davi, saiu imediatamente da eira e se curvou diante de Davi, com o rosto por terra. Davi disse a Ornã: Venda-me o terreno desta eira, para que eu construa nele um altar a Jeová. Venda-o para mim pelo seu valor total, para que cesse o flagelo sobre o povo. Mas Ornã disse a Davi: Fique com ele, meu senhor, o rei, e faça com ele o que o senhor quiser. Aqui estão os bois para as ofertas queimadas, o trenó de debulha para servir de lenha e o trigo para uma oferta de cereais. Dou tudo ao Senhor. No entanto, o rei Davi disse a Ornã: De modo algum, eu o comprarei de você pelo seu pleno valor, pois não tomarei o que é seu para dar a Jeová, nem oferecerei sacrifícios queimados que não me custem nada. Assim,
Davi deu a Ornã o peso de 600 ciclos de ouro pelo terreno. Davi construiu ali um altar a Jeová e ofereceu sacrifícios queimados e sacrifícios de participação em comum. Ele invocou a Jeová, que lhe respondeu, enviando fogo do céu sobre o altar da oferta queimada. Então Jeová ordenou ao anjo que guardasse a espada na bainha. Quando Davi viu que Jeová lhe tinha respondido na eira de Ornã, o Jebuseu, continuou a oferecer sacrifícios naquele lugar. No entanto, o tabernáculo de Jeová, que Moisés havia feito no deserto, e o altar da oferta queimada estavam naquela época no alto sagrado que havia em Gibeão. Mas Davi não conseguia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com muito medo da espada do anjo de Jeová.